entramos em tua presença e nós fazemos isso pelo novo e vivo caminho. Nós te louvamos porque há uma palavra que está sendo derramada sobre esta geração, uma palavra de graça, uma palavra de conhecimento, uma palavra sobretudo que gera liberdade e transformação para as nossas vidas. E eu creio em nome de Jesus que essa noite, essa palavra está sendo liberada nesse lugar. Eu creio, Senhor, o livro de Josué é a travessia do povo de Israel no Jordão. Nós estudamos um pouco o capítulo 1 e o capítulo 2, e hoje eu quero concentrar o nosso entendimento naquilo que o Senhor revelou aos nossos corações acerca da travessia da nação de Israel através do Jordão. Travessia tem um significado espiritual extremamente profundo e eu quero partilhar isso com você. Travessia significa mudança, é a primeira palavra que eu quero que você coloque no coração. Travessia significa mudança. Travessia significa rompimento de obstáculos. Quando nós falamos sobre travessia, nós estamos falando sobre esses dois princípios importantes e fundamentais para a nossa vida. Primeiro, mudança. Segundo, rompimento de obstáculos. O Jordão foi palco, cenário de grandes eventos narrados na Bíblia de ponta a ponta. Um dos grandes eventos é esse que nós estamos hoje narrando à Igreja de Cristo. A Bíblia diz no capítulo 3 que a nação de Israel, ela atravessou o Jordão. Em 2 Reis capítulo 2 fala que a subida de Elias aos céus se deu também às margens do Jordão. Também foi no Jordão que um homem, mesmo debaixo de toda a sua arrogância, ouve a voz da escrava e mergulha 7 vezes no Rio Jordão, sendo curado de uma lepra, e você encontra isso em 2 Reis capítulo 5. Também encontramos o ministério profético de nosso querido João Batista, sendo desenvolvido a sua maior parte no Jordão. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele aproxima-se no capítulo 3 do livro de Mateus, ele aproxima-se de João Batista e ele é batizado também no Jordão. A travessia do Jordão é um apontamento espiritual e simbólico para a vida do cristão, como arrependimento. E eu ousaria falar um pouco mais, a travessia do Jordão, trazendo de uma forma tipificada para as nossas vidas, é o batismo do arrependimento para o cristão. É essa comunicação, é essa ideia que nos leva a entender que arrependimento é algo fundamental para a vida do cristão. Arrependimento nunca é, nem nunca será parcial. Nós precisamos entender que o arrependimento, ele é algo pleno ou ele não é. Arrependimento é ou ele não é. Arrependimento me traz à mente uma palavra tão conhecida por todos nós como metanoia, mudança de mente. Metanoia, meta significa mudança, noia significa mente. Portanto, quando nós falamos que arrependimento, ou o batismo do arrependimento, ou o próprio arrependimento em si, nós estamos dizendo que o crente está sendo levado para além daquilo que ele imagina, para viver uma vida sobrenatural, numa perspectiva muito mais elevada, muito mais nobre, e isso somente é alcançado por um princípio essencial para as nossas vidas, princípio esse que ajuda a derrotar, destruir fortalezas de nossas almas. E que princípio é esse, pastor? O do arrependimento. Nenhum crente
pode fazer a travessia do Jordão, sem entender que essa travessia subtende-se a uma mudança, a uma transformação, a uma superação, a um batismo. Está implícito em nós que arrependimento gera mudança de vida. E se nossa vida como cristão não está gerando mudanças, é porque não houve arrependimento. Você está comigo, amém? Essa é a hora que eu não sei se a igreja foi embora ou se a igreja ficou. A travessia do Jordão é um batismo. Nós morremos totalmente para crenças humanas, para conspirações humanas, para religiosidade, para facções, para tudo aquilo que nos leva para longe da sabedoria de Deus, transformando a nossa mente através de uma renovação, como Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, renovação da mente. Arrependimento gera renovação da mente, e quando isso é gerado em nossas vidas, nós renascemos em uma mentalidade cristã, em uma mentalidade de Cristo, com valores não deste século, mas com valores bíblicos, não com valores morais de um mundo perdido, não com valores morais de um mundo que foi entregue a Sodoma e a Gomorra, mas com valores éticos e morais fundamentados na palavra de Deus. E o nome disso é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus sendo experimentada em nossas vidas. Aleluia! Isso é memorável. E quando eu vivo isso, eu vivo um perfeito alinhamento com a palavra de Deus. Quando eu vivo isso, eu vivo um perfeito alinhamento com a palavra de Deus. E aí eu levo você a fazer uma reflexão. Sabe, o arrependimento fará separação na tua vida, daquilo que é natural para aquilo que é carnal. O arrependimento fará você separar o deserto de Canaã. O arrependimento fará separar os infantis dos adultos. O arrependimento fará com que a gente saia de um medíocre do deserto para uma vida em abundância, uma vida adulta, uma vida após a vírgula, como diz João capítulo 10, versículo 10. Ele diz que ele veio para que eu e você tenhamos vida, vírgula, mas vida em abundância. Aleluia, você está comigo? No deserto, deixamos a vida infantil para trás. O arrependimento nos leva a entender que a nossa morada não é no deserto, mas sim a nossa morada é em Canaã, na terra prometida. Mas para isso, nós precisamos entender três princípios fundamentais. O primeiro, para eu chegar à terra prometida, eu preciso primeiro passar por um lugar que muitos de nós não queremos passar. Abra sua Bíblia ainda em Josué capítulo 3, versículo 1 e 2. Nós lemos o versículo primeiro, eu vou ler o versículo 2 agora. E sucedeu ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial. E aí diz, e ordenaram ao povo dizendo, quando vides a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Sabe, amados, o primeiro princípio para que eu entre na terra prometida é entender que existe um vale, que existe um lugar de humilhação. Eu preciso compreender que eles partem de Setim, eles vão de Setim. E aonde é Setim, pastor? Não sei se é essa semana, eu estou perdido no tempo. Foi essa semana? Quarta-feira? Eu falei o que é Setim. Setim era a capital, aonde ficava o armamento de Israel. Aonde ficava, quarta-feira, irmã Simone? Quarta-feira? Foi quarta? Guilherme está confirmando também. Setim era a capital onde ficava o armamento de Israel. Deus está dizendo, saia do abrigo. Deus está dizendo para Josué, saia de Setim e desça. Saia de lá, levante de madrugada, saia de lá e pouse ali antes, aonde eu vou mandar. E eles são ordenados a ir um pouco mais adiante. E
pousam, eles vão para o Vale do Jordão. Eles chegam no Vale do Jordão. E eu quero que você entenda um pouco dessa geografia, um pouco dessa região. Nós estamos falando que Cetim está aqui. O Vale do Jordão estava aqui. Eles precisavam descer 400 metros no nível do mar. O que eu quero te dizer essa noite é que o primeiro princípio para você entrar na terra prometida, você precisa descer no vale da humilhação, se render a Deus, confessar os seus pecados, dizer a Ele das suas fragilidades e falar: Senhor, sem Ti eu não sou nada, eu dependo de Ti, a minha existência só é porque o Senhor é. O povo desloca, desce 400 metros, vão em direção ao Jordão, uma altitude negativa, menos 400. O povo desce para um lugar, ele vai descendo para um lugar mais baixo. Sabe, existe um princípio espiritual importante nisso. O Jordão é um lugar muito baixo. E ele é baixo porque ele tem que ser um lugar de humilhação, de confissão, de rendição, de entrega não parcial, mas de uma entrega total a Deus. Deus não está buscando relacionamentos parciais. Deus deseja que os seus adoradores, e é a palavra que diz, e não eu, o adorem em espírito. Amém? Amém? Amém nada. E em verdade. O texto não para aqui. Em espírito e em verdade. Nós queremos adorar só em espírito. Sabe por quê? Porque é legal. É legal levantar a mão. É legal ir no mover. É legal sentir o arrepio. As pessoas chegam e falam: pastor, eu estou sentindo arrepio. É Deus. Foi, meu irmão, você tirar a blusa, for lá fora, você vai sentir o mesmo arrepio. Arrepio que não gera mudança não é Deus. Essa hora você pode dar um amém, tá bom? Vou falar de novo para ver se você entendeu agora. Vamos lá. Arrepio que não gera mudança não é Deus. Arrepiou tem que transformar, tem que mudar. Sabe o que a Bíblia diz? Eu matava, não mato mais. Eu roubava, não roubo mais. Eu adulterava, não adultero mais. É o que a palavra nos diz. A palavra diz que o Jordão é um lugar espiritualmente baixo, de humilhação. É um lugar de arrependimento, de transformação profunda e sem reservas. Não funciona eu dar acesso a Deus, a minha vida e outras áreas, não. Eu não posso desejar que Deus opere em mim o querer e o efetuar. Eu não posso desejar que Deus atue em mim, me dando uma vida após a vírgula, se eu tenho áreas de reserva na minha vida. Eu não posso ter áreas de reservas na minha vida. Pelo contrário, eu tenho que me render totalmente ao Senhor, de forma que Ele venha e Ele cresça e eu diminua. E aí a Bíblia diz lá no versículo 2 que eles ficaram ali por 3 dias. Deixa eu falar um princípio fundamental aqui para você. É necessário muitas vezes a gente passar 3 dias no lugar de humilhação. É importante. Sabe, amados, Jesus passou no Getsêmani, na maior dor da sua vida, foi morto e por 3 dias ficou no lugar de humilhação. Por 3 dias. Jonas desobedece a Deus. Por 3 dias fica no lugar de humilhação. Israel precisava entender que para entrar na terra prometida, atravessar o Rio Jordão, aquele povo precisava permanecer no lugar de profunda humilhação. E então, só então, quando passamos pelo vale da humilhação, diante de Deus, estamos prontos para a próxima fase.
Só quando nós nos rendemos, estamos prontos para o segundo princípio importante, que é para entrar na terra prometida. Não estou dizendo que você está pronto para entrar na terra, você está pronto para o segundo princípio. O segundo princípio é identificar Canaã. Eu preciso entender, identificar, eu preciso mapear a terra. Não é, Rebeca, não é, Gil? Eu tenho que mapear a terra. Mapear a terra, eu tenho falado sobre isso. Mapeamento, amados. Sabe, no capítulo de número 1 que nós estudamos aqui, nós aprendemos aqui, eu preguei para você, o Espírito Santo trouxe uma palavra na tua vida. Nós entendemos que não existe relacionamento com Deus sem devoção, sem meditar na palavra, sem obedecer a palavra, sem viver a palavra. Eu falei isso aqui no capítulo 2, eu falei que nós precisamos mapear as fortalezas da alma, os traumas que nos acompanham, as feridas que nos ferem, os abortos que foram feitos. Quantas vezes nos entregamos em nossa juventude e não nos lembramos o peso do pecado do aborto que nos acompanha, mas o inimigo cobra essa fatura. E nós entendemos que a necessidade de fazer esse mapeamento dessa fortaleza, a fortaleza de Jericó. E aqui o ponto principal é o segundo princípio, é identificar lá em Canaã qual é a entrada. E olha o que diz, se você puder acompanhar, olha o que a palavra do Senhor nos diz. Ela diz que a fortaleza estava muito clara, que Jericó era a fortaleza, a entrada para a terra prometida. A entrada para a terra prometida não era atravessar o Rio Jordão. A entrada para a terra prometida é derrubar os pecados ocultos que nós temos na alma. É derrubar as feridas que nós temos na alma. É derrubar a falta de perdão que nós temos na alma. É derrubar as desobediências que nós temos na alma. A terra prometida, ela vai ter sempre uma entrada. Lá no capítulo 16 está muito claro, dizendo que a entrada da terra prometida, lá no versículo 16 está dizendo que a entrada da terra prometida era Jericó. E aí eu pergunto, qual é a sua fortaleza? O que tem lhe prendido de você não ter uma intimidade maior com Deus? Que fortaleza está impedindo de você entrar na terra prometida? Que fortaleza está impedindo de você avançar em Deus? Sabe, amados, nós precisamos entender que esse estilo vitorioso que Deus tem para nossas vidas compreende primeiramente no fato de eu ter em minha vida uma obediência plena e em todas as áreas. Eu não posso viver a minha vida com resistências em áreas sem entregá-las a Deus. E o terceiro princípio, e esse princípio é tão fundamental, o versículo 3 diz que quando eles virem a arca do concerto, a arca do Senhor, aqui há um ponto fundamental. Primeiro, deixa eu falar uma coisa para você. A arca do Senhor era uma joia feita de madeira, revestida de ouro. Haviam 2 querubins em cima, com as asas voltadas um para o outro. Dentro havia utensílios. Sacerdotes carregavam no ombro. Somente sacerdotes carregavam no ombro. Somente sacerdotes carregavam no ombro. O povo não podia carregar. Só o sacerdote carregava. Havia momento em que a posição da arca era na frente. Havia momento em que a posição da arca era no meio. Havia momento em que a posição da arca era atrás. A determinação de aonde a arca deveria ir não era do sacerdote, não era do sumo sacerdote, não era de Josué, não era dos levitas, não era do povo. A decisão da onde a arca deveria estar era do Deus eterno. É Ele que decide a posição dele em nossas vidas. Aleluia. Sabe?
Em se tratando de princípio bíblico do arrependimento, a posição da arca tem a ver, sabe, com nossa responsabilidade sacerdotal, individualmente falando. E isso é inegociável. É inegociável. A arca era levada no ombro do sacerdote. O sacerdote carregava aqui, botava no ombro. Sabe o que eu quero dizer para você? Que você é responsável, você é encarregado de carregar o peso da arca de Deus em sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Aquilo que tem que fazer, é você que vai fazer e não Deus. Vocês estão aí, né? Vocês estão entendendo, amém? É que está batendo muito? Tá, né? Fica tranquilo que foram dias de lágrimas, chorando. E eu ainda choro. Deus, Ele deseja que nós tenhamos um compromisso pessoal com Ele, através de uma dedicação vocacional, de uma dedicação e meditação todos os dias, levando sobre os nossos ombros o peso da arca da aliança, a nova aliança. Amados, preste muita atenção no que você está aprendendo essa noite. O que eu estou dizendo para você é que a arca do Senhor será conduzida somente por homens e mulheres que têm compromisso com Deus. Eles pegaram a arca, colocaram nos ombros, andaram até o rio, caminharam um pouco, o rio foi represado, a água parou, havia uma barreira enorme de água, e isso reforça algo extremamente importante esta noite. E o que é, pastor? Reforça que a ideia de mudar não pertence a Deus, mas a nós. Quem tem que pisar no Jordão sou eu. Quem tem que carregar a arca da aliança na minha casa sou eu. Quem tem que levantar de madrugada e impor as mãos sobre os filhos sou eu. Quem tem que declarar a escassez, suma desse lugar, sou eu. Quem tem que viver as profecias mediante a fé, sou eu, carregando a arca da aliança no ombro. Aleluia. O milagre, quem faz é Deus. Quando nós temos uma aliança com o Senhor, o milagre quem faz é Deus, mas a decisão é nossa. Quem vai agir somos nós. E aí o que eu preciso fazer, pastor? Eu preciso entender que diante dos elementos e princípios apresentados, eu preciso me arrepender. Nós estamos vivendo em uma geração de pessoas que não compreendem mais o que é arrependimento. O que é mais arrependimento? Arrependimento é uma das bases mais sólidas da palavra de Deus. É um dos fundamentos mais principais da palavra de Deus. É um dos elementos que sustentam todo o arcabouço teológico cristão, é o arrependimento. É algo que tantas vezes é pregado igrejas afora e tão pouco compreendido. Falamos tanto e compreendemos pouco. O primeiro passo para eu entender e viver o arrependimento é convicção. Escreva aí, o primeiro passo é convicção. Um aspecto fundamental nesse relacionamento com Deus é eu ter a convicção de que eu serei sensibilizado pelo Espírito Santo de Deus a me convencer, a ter convicção de onde eu estou errando. Isso não é arrependimento, é convicção. É ter conhecimento da área que eu estou errando. É ter essa compreensão de que a bondade de Deus, ao ter convicção, me levará ao arrependimento, me conduzirá ao arrependimento, como diz Romanos capítulo 2, versículo 4. É eu entender que a missão do Espírito Santo, ela é me conduzir
num processo de convencimento. Esse processo me levará a conhecer o pecado, a justiça e o juízo, como diz João capítulo 3, versículo 8. Porém, isto não é arrependimento, isso é convicção. Sabe, amados, o pecado ele é sedutor, o pecado ele é cativante, o pecado é viciante. Ele vicia, ele cativa. O pecado destrói, o pecado arrebenta. E aí há um texto que nós lemos em Josué capítulo 3, versículo 4, que diz que era necessário que houvesse 2000 côvados de distância entre o povo de Israel e a arca da aliança. Aí você pergunta, por quê, pastor? Há um significado. Porque havia necessidade de ter 2000 côvados. Por que havia necessidade de ter 2000 metros ou 200 metros? O pastor não sabe essas medidas. Quem sabe é Max, pastor Jorge. Então eu não sei não. Os meninos aí depois passam para vocês no grupo. Eu sei que era 2000 côvados. Por quê, pastor? Sabe, amados, Deus precisa encontrar espaço para trabalhar na tua vida. Que a Bíblia está dizendo para mim, e eu quero passar para você essa noite: não preencha todo o teu coração com as coisas desse mundo, porque Deus precisa encontrar espaço para Ele trabalhar. Esses 2000 côvados significava dizer, ei, não se aproxima não, que esse espaço entre eu e vocês é o espaço que eu preciso para trabalhar na tua vida, é o espaço que eu preciso para te socorrer, é o espaço que eu preciso para vir. Quando você gritar por socorro, eu sou o teu socorro bem presente em meio à tribulação. E aí eu grito de cá, a quem temerei? Aleluia! Oh, glória a Deus. O pecado, de forma dinâmica, ele endurece o coração. Ele endurece nossos corações. Ele ensurdece nossos ouvidos espirituais. Ele vai obstinar a nossa vontade. Ele vai amedrontar, vai produzir aversão às coisas espirituais, às coisas necessárias, gerando em nós, sabe, o desejo pelo aquilo que não é bom. E aí passamos a resistir o Espírito Santo, a nos tornar orgulhosos, ou nos tornarmos religiosos, que aí é pior. Nada pior do que um falso cristão dentro da igreja, vestido de religioso. Ele é tão bom para apontar, ele é tão bom para acusar, ele é tão bom para expulsar, e muito pouco para acolher e abraçar. E talvez você esteja pensando em alguém, não pense em ninguém. Pensa assim, Senhor, se sou eu, me tira dessa. E se não sou, não deixa eu entrar. Porque o religioso afasta pessoas. Ele quebra o compromisso do Evangelho. E o compromisso do Evangelho é fazer que nós nos tornemos um em Cristo Jesus. Aleluia, você está comigo, amém? Sabe, amados, nós precisamos entender que este é um processo. E esse processo, se seguido, me leva para o segundo passo. E o segundo passo é a confissão. Quixadá. Vou repetir, Quixadá. Israel tinha 3 tribos no norte. Israel tinha 3 tribos ao sul. Israel tinha 3 tribos a leste. Israel tinha 3 tribos a oeste. E no centro ficava o tabernáculo. Você me acompanhou, amém? Sim ou não? Acompanhou, amém? É importante que você veja isso. E então no versículo 5, Deus diz assim para Josué: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa que toca o meu coração. Somente através da santificação as maravilhas virão em nosso meio. Não há maravilha se não há santidade no meio do povo de Deus. Nós precisamos descer para o vale e nos humilhar diante da face de Deus, e diante dele buscar a santificação.
Quixadá. Sabe, cada pessoa precisava se consertar diante de Deus. Deus deu a ordem a Josué dizendo: eu quero que todos se consertem diante de mim. Todos se consertem. Amanhã eu vou fazer maravilha, mas hoje eu quero conserto. Eu não sei se essa palavra está falando com você, mas essa palavra falou profundamente ao meu coração. Deus disse para mim: você quer maravilha amanhã? Que hoje tenha conserto em tua vida. Você quer milagre amanhã? Que hoje tenha santidade na tua vida. Foi isso que Deus falou ao meu coração, e eu estou lhe transmitindo aquilo que Deus falou para mim. Você quer bem-aventurança, quer milagre, quer prosperidade, quer uma vida plena amanhã? Santifique-se hoje. Aleluia. Então, eles precisavam ir até o tabernáculo. 3 e 3. Tabernáculo no meio. Aí o cara que estava lá na última tenda, lá na última casa, o cara também tinha que ir. Aí ele pegava a ovelha, colocava no ombro, e ele vinha passando casa por casa. Passava pelos pais, passava pelos filhos, passava pelos amigos, passava pelo líder da tribo, ele passava na outra tribo, e ele passava na casa do vizinho, e ele ia descendo, ele ia descendo, até que ele chegasse ao tabernáculo, o lugar do seu sacrifício, aonde ele se renderia ao Senhor, e a ovelha seria morta, e o sangue seria derramado e espargido para toda a remissão daquele pecado. Sabe o que eu estou dizendo? A salvação, ela vem pela fé, ela sempre é pela fé. Os antigos criam que o Messias viria, nós cremos que o Messias já veio. Eles criam que o sacrifício apontava para o Messias, nós cremos que Cristo é o Messias, e o seu sacrifício validou a nossa vida. Porém, a obra de redenção, ela se dá através de um processo de confissão dos nossos pecados. Ele passava e aquilo não gerava um escárnio. Aquilo ia gerando no coração dos outros, dizendo: a Néia foi, é minha hora. Simone foi, é minha hora. A Cris foi, é minha hora. Amanhã é dia de amanhã é dia de milagre, de maravilhas, e hoje de santificação. Sabe o que a palavra do Senhor nos diz? Que nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros para que sejamos curados. A cura vem através da confissão. O tabernáculo é uma tipologia da oficina de Deus, aonde o tratamento de Deus acontece. Deixa eu te dizer uma coisa: a tua casa, o teu quarto, a tua igreja, o meio da rua pode ser uma oficina da graça de Deus, aonde Deus te usar para você confessar o teu pecado e se arrepender. Esse é o tempo, porque amanhã, diz o Senhor, eu farei milagres e maravilha no seu meio. Aleluia. Sabe, nós precisamos nos santificar, nos entregar nos braços do Pai, nos render a Ele, nos render ao Senhor. Sabe, aquela humilhação que uma pessoa passava, ao invés de constranger a plateia, gerava um encorajamento. Encorajamento. Nós precisamos nos, mergulhar em Deus, entregar no Senhor, nivelar no Senhor a vontade dEle e não a nossa vontade. Nós precisamos andar na luz. Andar na luz. A confissão tem um poder tão extraordinário que ela consegue abrir a porta para o arrependimento. Só através da confissão consegue abrir a porta para o arrependimento. E o terceiro passo é a decisão. Eu preciso decidir. Sabe, amados, arrependimento não é convicção.
Arrependimento não é confissão. Arrependimento não é isso de forma alguma. Essas coisas que eu falei, elas te conduzem, mas isso não é arrependimento. Arrependimento também não é a gente encostar em alguém e dizer: vai desculpando aí que eu errei. Isso não é arrependimento. Nós confundimos arrependimento sobre questões que estão relacionadas à nossa vida, e isso é importante eu falar para você. Nós precisamos entender que convicção é algo, confissão é outra coisa. E no processo de confissão nós precisamos inclusive confessar aquilo que é gerado em nossa vida, geracional ou não, aquilo que é gerado em nossa vida, mas que repetidamente aquilo continua acontecendo conosco. Coisas que a gente continua vivendo, coisas que a gente continua, sabe, como se fosse uma roda girando em nossas vidas. A gente tem que confessar. E o que é arrependimento, pastor? Arrependimento, amados, é algo que é irrevogável. E isso acontece com todo o nosso coração. Isso acontece com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. E isso acontece quando nós decidimos abandonar o pecado. Quando nós resistimos ao pecado, nem que seja para a gente derramar o nosso sangue, como isso está no livro de Hebreus. Arrependimento, ele só se consuma se a decisão for irrevogável. Arrependimento só se consuma se ela for uma decisão irrevogável. Se você não entendeu, eu vou explicar. Talvez alguns de nós, essa semana, fizemos coisas que não queríamos ter feito. Deitamos onde não deveríamos ter deitado. Acordamos aonde não queríamos ter acordado. Bebemos o que não queríamos beber. Falamos o que não queríamos falar. Mas fizemos. E aí no outro dia, a gente diz: esta é a última vez. Não farei mais. Aos dias se passam e a gente faz novamente. A gente se arrependeu lá atrás, confessou lá atrás, e novamente a gente faz. E isso é arrependimento, pastor? Não, isso não é arrependimento. A Bíblia diz que isso não é arrependimento, porque arrependimento é abominar, é abolir definitivamente, através de uma decisão irrevogável do pecado cometido. É não querer mais pecar, é não querer mais viver aquilo. Provérbios capítulo 28, versículo 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Esse texto mostra um ponto fundamental do arrependimento: deixa ou deixar. Arrependimento é quando, além de encobrir, de confessar, ele fala: eu não vou fazer mais, isso aqui não presta para mim. Sabe quando Jesus olha para aquela mulher adúltera, pega em adultério, arrancada pelos cabelos, arrastada pelos cabelos, ele tem um diálogo com ela, ele diz: eu também não vou lhe condenar. Seus acusadores foram embora e eu também não vou lhe condenar. Aí ela vira as costas e ele: mas espera aí, eu tenho uma coisa para te dizer. Vai e não peques mais. O arrependimento faz brotar em nós uma mudança. E talvez você esteja dizendo: pastor, isso é impossível. Sabe, amados, deixa eu te falar, o arrependimento envolve algo muito maior. Significa que existe uma sinergia entre Deus e o homem. Há um elo, há uma ligação entre Deus e o homem. Deus se une ao homem para uma única função: fazer com que você não volte ao velho caminho, porque a intenção do Senhor é que a sua vida seja santa e plena.
passo para a travessia é nosso. Atravessar o Jordão sou eu que faço, mas o milagre de segurar o rio é Deus que faz. Se você não está entendendo o que eu estou dizendo, eu vou falar de novo. Arrependimento é você dizer: Pai, eu pequei, me perdoa. Você confessa, e no meio da sua confissão você diz: eu não tenho condições humanas de abrir o rio. Abra para mim. Se o Senhor abrir, eu atravesso a seco. Eu atravesso a seco. Sabe qual é a palavra de Deus para a sua vida essa noite? Deus está dizendo: eu irei abrir o Jordão para você. A decisão de mudar é minha, é sua, mas Deus está inclinado de forma sobrenatural a agir em nosso favor, conspirando em nosso favor, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Aleluia. Eu coloco o pé no Jordão, mas a água quem para é Ele. Deus não vai botar meu pé no Jordão. Deus não vai botar meu pé no Jordão. Mas a decisão, quando eu colocar lá, é Ele que vai parar a água. É Ele que vai sustentar. Esse milagre de libertação, quem faz é Deus. Quando nós decidimos pôr um ponto final nessa posição pecaminosa, que por muitas vezes somos aprisionados espiritualmente, Deus, em sua infinita bondade, Ele nos liberta, subjugando esse pecado à vontade dEle, gerando em nós libertação. Já não vivo mais eu. Já não vivo mais eu. Aleluia. As águas do Jordão se separam, e diante de mim tem um novo e vivo caminho. Aleluia. Um novo e vivo caminho. Então, amados, arrependimento é essa inabalável decisão que nós tomamos de forma radical para mudar o nosso comportamento, a nossa forma de agir. E isso é motivado numa junção entre o Espírito Santo de Deus e o ser humano. Arrependimento é um processo, ele vai mudar. Você vai mudar. Hoje você pede perdão, amanhã você cai de novo. Você pede perdão de novo, amanhã você cai de novo. E você começa a dizer: Senhor, chega. Eu preciso mudar essa situação, eu preciso mudar o interior, eu preciso que essa decisão seja irrevogável e indiscutivelmente. Eu não posso mais voltar nessa condição de cai e levanta. Por isso esses pecados que estão me levando diante de mim para a ruína, para um cativeiro, essas fortalezas da alma, eu as derrubo todas agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe, amados, estamos decididos a viver isso. E Deus está decidido a intervir ao nosso favor. Você perde o ânimo para pecar quando você está antenado com Deus. Quando você está ligado com Deus, você perde o ânimo para pecar. Se eu pedir para você levantar a mão aqui, há muitos de nós que vivemos essa experiência. A experiência de não querer pecar, de não querer mais viver dessa forma. E aí nós começamos a ganhar fôlego. Quanto menos eu peco, mais fôlego eu tenho para viver com Deus, para buscar a Deus, para conhecer a Deus. Menos pecado, mais Deus. Menos pecado, mais Deus. Arrependimento precisa ser uma decisão completa, plena, irreversível, com toda a força de nossa alma e do nosso coração. Você precisa decidir todo o seu ser em favor de Deus, toda a sua vida. O que eu estou dizendo é que quando você fizer isso, não será o pecado que vai deixar. Sabe, não é você que vai deixar o pecado, mas é o pecado que vai deixar você. Quando você caminhar com Deus, não será mais isso que vai acontecer. E nós estamos tendo a graça para isso. A graça não é algo que nos gera libertinagem e nem escravidão.
ela nos tira da condição de pecado e nos leva para o reino do Senhor. A graça é o poder sobrenatural que nos conduz a um arrependimento. A graça é o presente genuíno de Deus para as nossas vidas. A graça é aquilo que Deus coloca em nossos corações, através daquilo que Deus põe em nossos corações, e inclina-nos a obedecer a palavra do Senhor. Não tenho mais vontade de praticar as coisas do mundo, mas sim fazer a vontade de Deus, sabe? E aí eu começo a andar nessa atmosfera que me conduz para Canaã, através de uma vida nova, de uma vida mudada, de uma vida vitoriosa em Deus. E essa vida vitoriosa me leva a ter um compromisso de honra com Deus. E a travessia do Jordão é isso. A travessia do Jordão é o momento de arrependimento da vida espiritual. Sabe, eu queria dizer para você, de que lado que você está? Eu queria perguntar para você qual é o lado que você está. Você está do lado no deserto, em meio a homens infantis, que não têm força, que vão todos morrer no deserto? Ou você está do lado daqueles que atravessaram o Jordão e foi para Canaã? De que lado você está? No deserto, na escola que foi forjado Josué e Caleb, e seguiu com Josué e Caleb para a terra prometida? Ou você permaneceu no deserto? Será que nós estamos vivendo nossa vida cristã de forma infantil, sem viver as vitórias de Deus, sem obedecer a Deus? Ou nós estamos dispostos a sair do deserto e obedecer ao Senhor, entrar na terra prometida e enfrentar as fortalezas? Na terra prometida você vai ter fortalezas que conspiram contra você. Na terra prometida você vai ter gigantes. Se eu pegar o relatório dos primeiros espias, os 10 espias que Moisés enviou, na terra prometida tem até terra que engolem homens. Terra que engole homens. A terra prometida não é para criança na fé. A terra prometida é para homens e mulheres maduros na fé. Que tipo de cristianismo você está tendo? Que tipo de vida? O seu cristianismo está sendo medíocre, abaixo da média? Ou você está desejando elevar o seu cristianismo a um patamar tão elevado que todos aqueles que olharem para você vão dizer: eu vejo Cristo em ti? Sabe, será que você vai continuar comendo o maná? E o maná é muito bom. Será que você vai continuar comendo maná e leitinho espiritual que o deserto oferece? Ou nós vamos desfrutar das delícias da novidade na terra prometida? Na terra prometida tem cacho de uva que 3 homens não aguentam carregar. Você vai ficar com um manazinho lá no deserto. Será que você está pronto para viver aquilo que Deus tem para você? Sabe, lá no deserto não dá para plantar muita coisa, mas a terra prometida é um lugar onde Deus promete que vai semear em nossas vidas, e nós iremos colher por 1000, por 10.000, por 100.000, porque nele a colheita é abundante. O deserto nunca foi morada. Nunca foi morada. O deserto é um processo essencial para a gente crescer, mas o deserto não é morada. O deserto não é meu destino. Não foi isso que Deus elegeu para mim. Deus escolheu para eu viver no deserto. Deus quer que eu pise o meu pé. Deus quer que eu me forme na faculdade de Josué e de Caleb, e que eu avance, pise no Jordão e atravesse para a terra prometida. Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz: já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive
vive em mim. Cristo vive naqueles que decidiram pisar no Jordão e atravessar a terra prometida. O nosso destino é Canaã. O nosso destino é a terra prometida. O nosso destino são as promessas que Deus está fazendo para mim e para você. O nosso destino é onde nós iremos experimentar a dinâmica de um grande ministério que cada um de nós temos dado por Deus através do seu Espírito Santo. O nosso destino é viver as maravilhas de Cristo Jesus em nossa vida através de uma profundidade, através de uma intimidade, através de um mergulhar, de um emergir em Deus, através de Cristo Jesus e do seu Santo Espírito, todos os dias. É isso que Deus tem para mim, é isso que Deus tem para você. E talvez ouvindo essa mensagem você esteja dizendo: pastor, agora talvez a situação minha está um pouco delicada, porque durante a semana eu tentei não pecar, mas pequei, e pequei em áreas que eu havia prometido não pecar. Eu disse que eu não faria isso novamente. Eu me ajoelhei, sabe, com convicção. Eu segui o que o Senhor está falando aí, sabe, houve convicção na minha alma, houve confissão do meu pecado. O Espírito falou em mim. Mas aí eu pequei de novo, pastor. Eu pequei de novo. E eu me senti mal por ter pecado de novo. Eu me senti só, acusado pelo diabo. O diabo lançou tudo na minha cabeça de novo, dizendo que eu era um sem graça, um abastardo da graça de Deus, que eu era indigno, não era merecedor. E eu caí, e eu estou me sentindo mal. Mas hoje o Senhor está chamando pessoas assim, pessoas que sairão de Sitim e descerão ao Vale do Jordão, passarão no meio da congregação, levando seu cordeiro no ombro e dizendo: Senhor, a minha vida vai mudar. A partir de hoje a minha vida vai mudar. Pode ser que amanhã você caia de novo, mas vai ter o Espírito te ajudando. Há uma igreja orando por você. E se tem alguém aqui corajoso, disposto a mudar a sua vida, eu queria chamar que viesse à frente. Eu queria que você pegasse a sua ovelha e viesse à frente e dizer: pastor, eu não quero mais isso para mim. Porque isso começa comigo. Passar por Sitim e chegar até o Vale do Jordão me leva a renunciar a tudo que eu sou. Que viva Ele e não eu. E se houver alguém, eu quero orar por você. Eu quero que todos fiquem de pé. Enquanto isso, vamos cantar em nome de Jesus.